Hoje é sexta-feira, muito bom dia para você que já está ligado aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre o Fluminense, como sempre. Temos aqui notícia boa, aliás, não é nem uma notícia boa, assim, é uma notícia mais prazerosa do que de fato uma boa notícia, mas é bem interessante. Mas eu vou ter que abrir esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente vai falar sobre um jogador que possivelmente o Fluminense está monitorando no mercado, quem sabe a possibilidade aí de um reforço no mercado sul-americano, mas eu vou ter que abrir esse vídeo aqui falando sobre uma fake news que está rolando aí desde ontem. E aí, assim, a Flapress, ela tem braços na mídia tradicional, né, em grandes veículos e em sites também de menor expressão, que começam a criar ali alguns factoides, algumas fake news, só para tumultuar, para provocar rival, e alguns acabam caindo. E ontem aconteceu, no caso, Nino no Flamengo. E aí, do nada, eu não tinha visto nada, até durante a live ontem do Jornada, a galera começou a perguntar, a bombardear, Nino no Flamengo, que história é essa, Léo? Você tá sabendo de alguma coisa? O Nino realmente vai pro Flamengo? Porque saiu essa matéria aqui, nesse Diário do Fla. Eu não sei quem assina esse site, eu não sei de quem é esse site, mas publicaram aqui uma matéria falando que o Flamengo acertou a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra por 15 milhões de euros. Assim, o clube vai buscar uma reposição para o defensor. Alguns nomes estão sendo sondados, um deles é de um jogador conhecido dos brasileiros, trata-se de Nino, ex-Fluminense, que foi vendido para o Zenit por apenas 7 milhões de euros. A diretoria, então, sonda o atleta, mas não será simples. Nino é titular do Zenit e o clube russo costuma sempre dificultar as negociações. Sim, o Nino é titular do Zenit e o Nino não vai voltar para o Brasil, e muito menos para o Flamengo. Eu não sei o futuro, eu falei isso ontem na live. O Nino é um dos poucos, assim, um dos raríssimos, poucos jogadores que eu coloco a mão no fogo assim, por algumas coisas. Pelo caráter dele também. É um cara que, para mim, eu falei isso aqui muitas vezes, ainda bem que tive a oportunidade até de falar para ele. É um cara muito diferenciado, muito acima da média. Muito acima da média. Que a gente está acostumado aqui. Então, ele é um dos poucos caras que eu diria. Ele não vai fazer isso. Ele não vai vestir a camisa do Flamengo. Ainda mais ele tendo acabado de conquistar a Libertadores pelo Fluminense, foi para a Europa agora, tá bem lá. Assim, além de tudo, não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. E aí, até pessoas assim, que falam comigo, muitos através ali do Instagram e tal. Pô, Lessa, manda mensagem para ele, pergunta. Falei, gente, posso até mandar mensagem para ele. Mas não faz nem sentido incomodar o cara com isso. Eu falei com uma das pessoas ali que cuida da carreira dele também, o cara riu. Então, assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os caras inventam essas coisas. É o que eu falei, futebol é muito complicado. Dia de amanhã, sei lá, não sei. Não sei o que vai acontecer amanhã. Sei que isso não tem o menor sentido agora. Então, eles começam a criar, porque sabe que tem esse discurso, sabe que tem essa parada de jogador sair do Fluminense barato e depois ir parar no Flamengo. Já tentaram agora fazer com o Luiz Henrique recentemente. De fato, isso acontece. E aí eles ficam provocando, né? Falando que jogador bom, o Flamengo forma em Xerém, esse tipo de coisa. Então os caras começam a criar essas coisas para ficar tumultuando. E aí surgem essas fake news. Então, só para tranquilizar para vocês, se não tem nada neste momento acontecendo nesse sentido, o Nino tá na Europa, tá muito bem lá, e tomara que ele tenha muito sucesso e depois volte para o Fluminense. Quanto antes, inclusive, tá, Nino? Por favor, demora muito não. E aí foi meio que um combo, né? Aí depois surgiu essa informação de que o Matheus Martins está acertando com o Fluminense. Foi publicada pelo site da Rádio Tupi, não é um site, né? Uma grande rádio, um grande veículo, não é de ficar inventando informação, só que essa matéria não está assinada. Enfim, e aí diz aqui que o Flamengo está perto de confirmar a contratação do primeiro reforço do ano, Matheus Martins, 19 anos, que pertence ao Udinese, está emprestado para o Watford da Inglaterra, está na segunda divisão da Inglaterra. Como atleta está no Rio, realmente ele esteve recentemente em um jogo do Fluminense, inclusive, curtindo férias. Algumas conversas entre o atleta e a diretoria já aconteceram e num toda a situação caminha bem. Ainda falta, no entanto, o acerto com a equipe italiana. Falta muita coisa, né?
O rubro-negro deseja um empréstimo com opção de compra. Matheus Martins seria uma opção para o lado direito de ataque, que hoje conta apenas com Luiz Araújo, que é constantemente questionado, além de Gerson, que atua de maneira improvisada. Ao todo, ele disputou 43 jogos na temporada com a camisa do Watford, tendo 6 gols marcados e 2 assistências. Cara, o Matheus é um jogador que é muito jovem ainda, tá na Europa e assim, foi emprestado, beleza, mas tá jogando, tem números razoáveis. É outra coisa que não faz o menor sentido, assim, o Matheus Martins voltar pro Brasil agora. Tudo bem, pro Luiz Henrique também talvez não fizesse sentido, ele voltou para jogar no Botafogo, mas voltou com um salário altíssimo, um contrato altíssimo. Pode ser o mesmo caso? Até pode ser, mas assim, pensando em carreira aqui, seria muito ruim pro Matheus Martins. Muito ruim. É outra coisa que eu não vejo muito sentido. E isso aconteceu, essa foi publicada há 2 dias atrás, essa notícia, e não teve ressonância, assim, eu não vi nenhum outro grande veículo falando, confirmando, enfim. Então, como não tem ninguém assinando essa matéria, vamos aguardar para ver se realmente isso vai acontecer, mas até agora isso não foi confirmado. E para mim, do ponto de vista de gestão de carreira, seria um equívoco muito grande e seria muito ruim ver o Matheus Martins, que é um jogador que nunca, sempre honrou ali a camisa do Fluminense, sempre respeitou o clube, né? Teve um bom momento também antes de ser vendido. Enfim, um jogador talentoso, para mim, qualificado, que aqui no Brasil joga na maioria dos times, tem totais condições de jogar muita bola aqui, mas tomara que não venha para o rival, né? Seria mais um exemplo de jogador que vai para a Europa barato e volta. Por isso que eles ficam lá, sempre que sai um jogador do Fluminense, começam a inventar essa história, começam a pressionar nesse sentido. Algumas situações realmente são reais e outras nem tanto. A situação do Matheus é muito mais viável e possível de acontecer do que a do Nino. E olha que notícia maravilhosa. O Oswaldo, notícia publicada pelo GE, pelos amigos Gustavo Garcia, Marcelo Neves e Bárbara Mendonça. Oswaldo de Oliveira perdeu a ação que pedia quase 2 milhões por danos morais ao Fluminense. Uma decisão, uma ação que foi movida contra o clube no Tribunal Superior do Trabalho, que pedia aí 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão e 800 mil, alegando danos morais, dispensa imotivada, verbas rescisórias, dentre outros itens. O clube não terá que indenizar o treinador que pediu a reparação ao Fluminense após se envolver em uma discussão com o meia Paulo Henrique Ganso e ser demitido. Foi aquela clássica discussão em 2019, né? Com o Oswaldo sendo chamado de burro pra caralho pelo Ganso, respondeu chamando o meia de vagabundo. Além disso, fez gesto obsceno para os torcedores, e aí gerou toda aquela confusão. O Oswaldo acabou sendo demitido do Fluminense. E aí ele entrou com uma ação em 2020, acabou perdendo essa ação no Tribunal Regional do Trabalho e recorreu no Tribunal Superior do Trabalho. E na última quarta-feira, a 6ª turma do TST manteve a decisão ao entender que o clube não teve culpa pelas ações da torcida que defendeu Paulo Henrique Ganso na briga com o treinador. Oswaldo também pediu gratuidade de justiça quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, que também não foi aceito. Ou seja, além de tudo, ainda teve que pagar. Vai ter que pagar do próprio bolso todos os honorários aí, todas as custas do processo, porque nem isso o Oswaldo de Oliveira ganhou. Que situação vergonhosa, hein? Aliás, essa ação, eu não li ela toda, me baseando aqui nessas informações do GE, ela é ridícula, né? Ela é muito ridícula. É um negócio assim, o cara tá reclamando, ele tá querendo que o clube se responsabilize por uma briga que ele teve com o jogador, que a torcida comprou essa briga, ele xinga a torcida, é demitido, e falar que demissão imotivada. Que coisa patética, hein? Que atitude patética do Oswaldo de Oliveira, hein? Mereceu passar essa vergonha, porque convenhamos, isso aqui é uma vergonha, né? Pelo amor de Deus, podia passar podia passar a vida aí sem ter isso aí no currículo. Vou te contar uma coisa, que coisa ridícula, mas ainda bem que a justiça usou de bom senso e deu essa vitória aí ao Fluminense, né? Menos um processo e dessa vez, né, de uma decisão muito acertada, porque, cara, tem que ter muita cara de pau e coragem para mover uma ação dessa, sinceramente. Não tem nenhum advogado para chegar e falar, pô, melhor não, cara. Melhor deixar isso quieto. Vamos a uma informação aqui do Alexis Rodrigues, que é um jornalista colombiano. Ele informou aqui que o Fluminense sondou o jogador Jader Quiñones
nas últimas semanas, um jogador que pertence ao América de Cali, né? O clube fez uma sondagem e além do Fluminense, outras equipes também ligaram, também entraram em contato, equipes mexicanas, dos Estados Unidos, da Argentina, entraram, buscaram informações sobre esse jogador. E aqui ele diz que o técnico, enfim, a diretoria e o técnico da América de Cali já deixaram claro que ele é um jogador muito importante que que eles não pretendem negociá-lo. Essa foi a informação lá do Alex Rodrigues, lá da Colômbia. Pois bem, e aí, enfim, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso. Porque, provavelmente aqui é uma abordagem, porque o presidente Mário Bittencourt falou em entrevista coletiva que neste momento não está negociando com ninguém. E aí eu fui atrás para tentar apurar e de fato não tem nenhuma negociação rolando. O Fluminense não confirma contato por esse jogador. Mas é super natural, esse é o trabalho do scout, de ir buscar informações sobre o atleta. Né? Aquela primeira abordagem para saber situação contratual, tem contrato até quando, né? Multa rescisória, tem interesse em negociar? Não, não tem interesse. Né? Enfim, para buscar informações sobre o jogador, para ter no banco de dados, para quando houver necessidade, o scout chegou, temos essa opção aqui, o que vocês acham? Tem contrato até o final do ano, a multa rescisória é essa aqui, ou não tem multa, o salário é baixo, enfim, esse tipo de coisa. Então essa abordagem, essa sondagem, provavelmente parte daí. Enfim, lá na frente pode acontecer uma negociação. O pessoal já sonha o novo John Arias, vem aí o novo John Arias. E que jogador é esse? Eu não conheço esse jogador. O Felipe Barros trabalha, tem um canal AFB TV que trabalha com, enfim, com estatística, com scout. Ele falou um pouco sobre ele aqui. É um atleta de 23 anos, jovem ainda. Pode ser um segundo ou terceiro homem de meio de campo. É aquele tradicional motorzinho, jogador que não prima pela qualidade técnica, mas corre bastante. Ou seja, bem-vindo, Iago Felipe. Tem como principal característica a capacidade de progressão conduzindo a bola, seja com dribles ou tiros curtos em alta velocidade. Um possível lado bom de sua chegada seria trazer uma característica que o elenco tricolor tem pouco. Um jogador que consiga progredir em velocidade com a bola, atacar espaços pelo lado e ao mesmo tempo ser agressivo na marcação. Lado negativo, provavelmente sofreria para jogar em espaço curto e precisaria aumentar sua intensidade. Seu nível físico atual funciona bem na Colômbia, mas aqui precisaria subir seus índices para se destacar. Seria um nome de composição de elenco. Fala aqui. E aí ele trouxe aqui algumas imagens desse jogador atuando lá no futebol colombiano para apresentar um pouco as características dele. É um jogador que conduz mais a bola em velocidade, que arranca, que tem força física para arrancar. Enfim, é um atleta que aparentemente está valorizado por lá. Então, assim, pode ser que o Fluminense realmente venha intensificar talvez esses contatos lá na frente, pode ser que aconteça isso, mas é um movimento natural, é um trabalho já que é rotineiro do scout monitorar, buscar informações sobre os atletas e a partir daí passar para a diretoria números e alguns jogadores que constantemente são monitorados ali no mercado sul-americano. Né? Eu acho que o próprio Mário já falou sobre isso. São vários e vários jogadores monitorados pelo Fluminense e que em algum momento, né, podem eventualmente, dependendo das condições, serem abordados. Com a saída do André, o Fluminense pode ser que tenha a necessidade de fato de ir ao mercado depois buscar uma reposição. Né? Não é esse o jogador que vai repor uma saída do André, evidentemente. Esse jogador hoje é o Martinelli, inclusive. É o Martinelli que faria essa função. Mas você pode trazer mais um atleta para, no mínimo, ser uma reposição ali de elenco para você não perder força ou não perder... mas pode ser, no mínimo, ali uma reposição para você não perder quantidade, para você ter opções ali, até porque, saindo o André, a gente imagina que o Fluminense vai ficar com Alexander, Lima, Gabriel Pires e Martinelli. Dá para confiar no Gabriel Pires? Dá para ter certeza que o Alexander vai conseguir manter, vai fazer um grande ano daqui em diante? Muitas incertezas. Então eu acho que é até natural, se o Fluminense realmente perder o André, que o clube vá ao mercado em algum momento buscar uma reposição. Mesmo que não no mesmo nível, o que é completamente compreensível,
mas que pelo menos venha a suprir um espaço ali, se não no mesmo nível, que obviamente é muito difícil, mas que pelo menos seja uma peça a mais. Beleza? Então é isso, galera. Deixa aí o like, por favor. Não esquece não, tá? Se inscreva aí no canal do Léo se você não está inscrito ainda. Muito importante, conto muito com vocês nessa caminhada. E ao longo do dia, ao longo desta sexta, voltamos com mais informações por aqui. Um abraço.